Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos mais uma entrevista imparável. E a nossa convidada de hoje tem uma história incrível. Ela nasceu no interior do Amazonas, hoje mora no Acre, uma vida de muita luta, de muita superação, de muita batalha de origem humilde. Ela conseguiu, por meio de muita dedicação, ser aprovada em alguns concursos e foi recentemente aprovada em 5º lugar no concurso concorrido do TJ Amazonas. É uma aluna do Gran Cursos Online muito dedicada, que nos traz muito orgulho e que vai te inspirar hoje. Mas antes de apresentá-la, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber todos os vídeos que publicamos aqui semanalmente, toda terça-feira, uma reflexão, toda quinta-feira, uma entrevista. Andréia, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito obrigado por vir até aqui a Brasília, conhecer nossas instalações e também conceder esta entrevista. Prazer todo meu, gente, uma honra. André, conta um pouquinho pra gente das suas origens, onde você nasceu, um pouquinho da sua infância, dos seus pais, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história. Gente, a minha história eu diria que é bastante comum, né, no Brasil. História, assim, pelo menos nos interiores, né. Eu nasci interiorzão do Amazonas, as margens do Rio Juruá, bem literalmente mesmo. A casa dos meus pais ficava bem à beira do rio, em um local bem distante da cidade mais próxima, né? Ficava 2 dias de distância, lá não tinha energia elétrica, não tinha nada, assim, basicamente. A gente morou lá até os 8 anos de idade, até eu ter 8 anos de idade, na verdade. Quando minha mãe teve a brilhante ideia de a gente se mudar para a cidade mais próxima para a gente poder estudar, né? Eu e meus irmãos, que eu sou a segunda filha de seis filhos, né? Aí fomos para a cidade mais próxima, que era Cruzeiro do Sul, no Acre. Chegamos lá, eu iniciei os estudos, já como eu cheguei já um pouquinho atrasada, já tinha mais de 8, quase 9 anos de idade, né? Tive que começar já os altropeiros, né? Já direto na primeira série, fui pulando. E sempre escola pública, né? A vida toda, a gente não tinha nenhuma condição, né? Meus pais, eles são até hoje ainda semi-analfabetos. Meu pai e minha mãe nunca concluíram o ensino fundamental, né? Mas sempre minha mãe sonhou que a gente tivesse futuro melhor através dos estudos, né? Sempre lutou por isso. Aí quando fomos para a cidade, meu pai, ele virou pescador, não tinha muitas perspectivas, né? Começou a ser pescador e sustentava a gente através disso. Cresci nesse ritmo, a gente sempre passando muitas dificuldades, né? Porque não é fácil você se imaginar hoje em dia, né? Com esse custo de vida, você sustentar 6 filhos, todos praticamente da mesma idade, que eu e meus irmãos somos meio escadinha, sabe? Sim, um pouco menos de 2 anos de diferença de um para o outro. Aí terminei o ensino médio lá em Cruzeiro. Depois concluí o ensino médio, não consegui entrar na universidade. Na época só vestibular, eram pouquíssimas vagas, né? Lá na minha cidade só tinha a Universidade Federal do Acre, que eram pouquíssimas vagas mesmo. Só conseguia aquele que tinha tido um bom estudo, boa preparação, que não era o meu caso. Sempre foi aquela aluna bem medianazinha mesmo, sabe? Aí concluí o ensino médio e fui para Manaus, morar com a tia minha. Cheguei lá, eu e meu irmão mais velho também já tinha ido primeiro que eu, ainda estava por lá. Aí chegando lá eu comecei a fazer um curso técnico, fiz um curso técnico em radiologia, com a esperança de conseguir um emprego logo, né? Diziam que era, André, esse curso é um curso bacana, paga bem, trabalha pouco. Vai abrir portas. Vai abrir várias portas para você. Aí eu fiz o curso, concluí o curso. Aí, quando surgiu um concurso na minha cidade de origem, de Cruzeiro do Sul, né? Um concurso do Estado. Na verdade, um processo seletivo, né? Que não era um concurso efetivo. Você já estava com a mente voltada para concurso, né? Não, assim, nem tanto, porque na época eu queria arranjar um emprego, sabe? De qualquer forma. Ainda não tinha despertado o concurso em mim, aquela coisa. Na verdade, não tinha pessoas no meu meio que falassem sobre isso. Na verdade, minhas primas, que moravam em Manaus, que eu tinha muito contato com elas já, né? Nessa época, elas tinham amigos dela que tinham passado em concurso, tinham conseguido passar na Universidade Federal. E ela falava sempre que era tudo muito difícil. Dizia, olha, Andréia, eles estão estudando há 2 anos, curso preparatório bom, no melhor da cidade, pagam não sei quantos por mês. E não é fácil conseguir, não. Não é qualquer um que passa, não. A gente tem que estudar muito, tem que
tem que pagar caro para você poder fazer o curso, então, sem chance. E isso aí foi minando aquela vontade que eu tinha, né, de fazer o concurso. Mas aí eu não tinha despertado até então, né? Eu achava que era uma coisa muito distante para mim. Quando surgiu essa chance lá, eu achei que era mais fácil de passar, porque como lá na minha cidade não tinha curso técnico de cardiologia, poxa, vai ter pouquíssima concorrência. Então eu vou aproveitar, né? Voltei, fiz o curso, aliás, o concurso, né, esse processo seletivo, consegui a aprovação, mas nunca fui nomeada. Não nomearam. Aí eu fiquei lá à toa, né, sem fazer nada, quando surgiu o concurso da prefeitura da minha cidade, né, concurso da Secretaria de Educação. Aí esse concurso só tinha vagas para área de apoio e para área de professor, né. E eu não tinha faculdade, não tinha nada, né, fiz para a área de apoio, justamente para a merendeira. Consegui a aprovação, passei em primeiro lugar como merendeira e fui nomeada logo, né. Aí comecei a trabalhar aguardando a nomeação do outro processo seletivo, né, achando que eles iam chamar. E nisso eu trabalhei 3 anos como merendeira, profissão muito digna, né, eu acho que foi através daí que eu comecei a despertar, entendeu? Entender que lá ali era um caminho legal, questão da estabilidade, questão de você ter um pouco mais de segurança, porque lá na minha cidade, gente, é muito complicado você conseguir um emprego, sabe? Isso aí foi tudo que foi me levando, porque lá, se você não tiver alguém que indique você não entra no mercado de trabalho. Aí, você viu o concurso como talvez a única opção. a única opção, na verdade, sempre foi essa, a única opção, porque pensava, pô, se eu estudar muito, eu sei que eu vou conseguir passar, né? A única chance que eu tenho, o único meio que eu diria que é imparcial, né? Digo, então vai ser minha chance aqui. Então eu me agarrava com unhas e dentes ali naquela esperança, sabe? É tanto que quando surgia eu ia com tudo mesmo. Toda a vontade que tinha dentro de mim de mudar de vida. Aí nesse intervalo eu consegui passar nos que surgiram no estado, né? Assim, aos poucos foram surgindo teve um concurso efetivo na área da saúde, né? Consegui passar, mas eu fui nomeada depois de 3 anos. Aí fui nomeada nesse cargo, foi quando eu saí do cargo de merendeira, né? Aí consegui ir para a área da saúde. Aí nesse intervalo eu percebi que era um caminho bacana, né? Começou a ganhar confiança. Consegui ganhar confiança, consegui perceber que eu tinha uma chance. E até então, minha família já tinha ficado super feliz, né? Porque, nossa, ninguém tinha chegado tão longe para eles. Isso aí para eles era... Pra ele já estava bom hoje. Nossa, tava o máximo. Meu pai, por ele até hoje, eu nunca tinha saído de lá, sabe? Dizendo, não, já tá mais do que bom, o que é que tu quer mais da vida? Já tá num concurso permanente, que eles falam lá, você já tem um cargo permanente, tá empregada, eu já estava terminando a faculdade na época também, né? Comecei lá na Universidade Federal. Aí, concluí a faculdade e nisso aí eu quis melhorar, né? Percebi que tinha como eu ir mais adiante. Aí comecei a fazer os concursos um pouquinho maiores, né? Aí como eu não tinha muita experiência na vida, achando que era simples, como a maioria pensa, né? Eu já tinha passado nesses estaduais, tinha passado outro município lá também em primeiro lugar, que a nomeação saiu anos depois, 4 anos depois. E nesse intervalo eu comecei a fazer os federais que surgiam, né? Lá tinha uma dificuldade maior porque, como eu morava no interior, sempre que saía um concurso, a gente tem que fazer a prova na capital. Só faz em Rio Branco, né? Aí comecei a fazer provas. Porque aparecia pela frente, meio assim... É um pouco longe da sua cidade. Sim, mais de 600 quilômetros. A gente tem lá na minha cidade, em Cruzeiro do Sul, né, tem aeroporto, mas é um pouquinho mais cara a passagem, né? Bem cara, assim, dependendo da época que você compra. Aí a gente ia de ônibus. Na época a estrada não estava tão boa, sabe? A estrada assim depende muito da época do ano. Quando está chovendo muito, fica um pouco intrafegável. Agora está um pouquinho melhor, mas alguns anos atrás eu comecei assim já em 2013, né? De lá até aqui já está com alguns anos, né? Aí comecei a fazer concurso meio metralhadora, sabe? Que aparecia pela frente eu ia fazendo. E então eu não estava conseguindo aprovação, né? Sempre reprovações. Às vezes conseguia uma notinha mais ou menos, ficar no cadastro de reserva, mas sempre sem chance de nomeação. Conheci o GRAN somente em 2016. Já estava há uns 3 anos quebrando a cara. Aí um amigo meu que já era concurseiro, já um pouquinho mais experiente, ele me falou, né, que ele tinha assinatura limitada do GRAN, que era legal. Aí me deu a senha para a gente poder me conhecer o GRAN, né?
Na época eu não tinha condições também nem de... Não conhecia muito, porque na verdade lá, gente, os concursos assim maiores, é muito raro você encontrar alguém da região, sabe? Sempre pessoas de fora que vai lá e passa e vão e assumem e ficam trabalhando lá. E lá tem muito esse tabu ainda, até hoje, que só quem passa nesses concursos é pessoas de fora. Pessoas de lá não passam porque não tem como estudar, né? É mais difícil, muito concorrido, e não tem bons cursos. Lá não tem nenhum curso preparatório para concurso, né? Aí, quando eu comecei a fazer as aulas do GRAN, né? Lembro que foi bem na época do concurso da FUNAI, que eu super queria passar. Nossa, era um dos concursos que eu mais, assim, me animei para passar mesmo, né? Aí, só que eu peguei também um pós-edital, né? Tinha acabado de terminar a faculdade. 2, 3 meses, né, pra prova. Sim. E a minha graduação em agroecologia, nada a ver, né, assim, com essas áreas aí que... feijão com arroz dos concursos, direito administrativo, constitucional, administração. E caía todas as disciplinas, né? Aí eu achando que eu ia, na ingenuidade de concurseira iniciante, que eu iria conseguir aprovação, pelo menos a nota mínima, né? Para entrar somente estudando as matérias específicas, porque as específicas eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha ouvido falar. E era um pouco mais complexo. Aí eu peguei o cursinho do GRAN e estudei com tudo, sabe? Dia e noite, noite e dia. E as matérias básicas, trabalhava o dia todo. Estudava à noite. E estudava à noite para concurso. Na verdade, eu sempre estudei mais à noite, porque para mim é o horário que eu mais consigo render mesmo, sabe? Sou aquela mais noturna. Aí, às vezes, eu ia até 1 da manhã. Acordava cedo no outro dia. Acordava cedo no outro dia. Fiquei assim durante todo o pós-edital da FUNAI, né? Foi a época que eu comecei a estudar, peguei aquele ritmo, né? O hábito de estudar todos os dias, que até então era meio... Aí, usei as aulas do GRAN, estudei horrores. Aí fui fazer a prova. Dia da prova, consegui 90% nas específicas que eu tinha estudado e nas básicas que eu tinha negligenciado, eu fui reprovada, não consegui a pontuação mínima. Aí aquela reprovação, ao invés de me desanimar, né, deu essa energia de ânimo, sabe? Eu sabia que era um concurso complexo, né, que não era tão simples assim, mas... Federal, nacional. Sim, né? concurso nacional, pouquíssimas vagas, né? Boa. Aí eu pensei, digo, poxa, a maioria das pessoas que eu estava nos grupos de estudos, né, do Facebook, de tudo, tinha conseguido a nota menor que eu nas partes específicas, né? Aí eu pensei, poxa vida, esse curso deve show de bola, porque tu já pensou se eu tivesse estudado as outras dias que eu estudei essa, sem dúvida eu teria conseguido as maiores notas, né? E em pouquíssimo tempo, né, em menos de 3 meses, eu consegui uma nota boa, aquilo ali acendeu aquela luzinha no fim do túnel, sabe? Sim. Até então, que eu achava que era tão difícil, tão complexo, eu vi que tinha uma possibilidade, né? Que se eu seguisse naquele ritmo ali, eu ia ter super chance. E aí, desde então, naquela época, foi quando eu comecei a focar mais, sabe? Parece que quando eu tinha uma reprovação desse tipo aí, aquela coisa me animava mais. Claro que você fica triste, aquela coisa, mas eu sentia que cada vez eu estava mais perto de chegar lá. E até então, nesse intervalo, assim, eu falava para minha família que estava estudando, né? Mas os mais próximos mesmo, né? E a maioria, meu pai, meus irmãos, dizia que totalmente desnecessário, né? André, que tu já tá trabalhando, o que tu quer mais da vida? Se conforma onde tu tá, o que tu tem. Tanta gente quer uma oportunidade dessa e tu fica aí querendo mais, não sei o quê. Esse tipo de coisa, sabe? Que meio que desanima a gente. Aí eu, na época, foi bem na época que eu casei, né? Aí comecei a motivar o meu esposo a estudar também, né? Digo, bora estudar nós dois e tal. Vamos ficar só na nossa, assim, sem falar muito pros outros, que as pessoas, em vez de ajudar, só atrapalham. Bora ficar em off aqui. Manter os planos em silêncio. Isso. Quando der certo, a gente fala também. Se não der, ninguém precisa saber. Aí, assim, nós fizemos. Começamos a estudar. Juntos, os dois? Juntos, os dois. Aí, ele também estava concluindo a faculdade na época, né? Graduação dele em agronomia, também nada a ver, né? Mas como é bem complicado conseguir um emprego na área mesmo lá, né? Se não for concurso ou uma coisa assim, a gente viu como a nossa chance mesmo, né? Foi quando surgiu o concurso do Instituto Federal do Acre, né? Lá saiu esse concurso. Aí nós dois estudamos juntos, né? Começamos a estudar. E nós dois conseguimos passar. Já com essa bagagem aí do GRAN, né? Fazendo as aulinhas, a gente ficou um pouco mais independente. Começamos a entender mais como é que funcionava o mundo dos concursos, né? Entendi. Aí nós dois conseguimos passar nesse concurso. A gente trabalha hoje lá no IFAC, né?
Aí, nesse intervalo também, a gente... Os dois passaram? Os dois. Aí, a gente conseguiu passar e nos mudamos para mais interior ainda, que é Tarauacá. Estava precisando de pessoas lá, né? Eles abriram um Instituto Federal lá recentemente e eles estavam preenchendo o cargo de servidores lá, né? Aí fomos para lá. Aí lá, como a cidade é bem menor, né? Não tem muita opção de lazer, a gente não tinha família perto. Assim, era próximo, que é 200 e poucos quilômetros, né? Mas a gente não podia estar indo lá direto o tempo todo. 200 e pouco de Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul, que era onde estava a nossa família, né? Aí a gente decidiu focar em algo maior, né? Nessa época a gente já tinha mais aquela tranquilidade, ter um emprego e tudo mais, né? Aí foi quando, sim, eu comecei a despertar pelos tribunais, né? Antes de sair, um pouco antes de eu mudar, né? Foi na época que eu fiz o concurso TRF1, né? Foi o primeiro concurso de tribunal que eu fiz, que eu também estudei horrores, me esforcei muito, e foi uma das piores reprovações também, né? E às vezes as pessoas pensam que é simples o caminho, né? Mas a verdade é que se você não for persistente, eu digo, se não for brasileiro, como eu falo, não desistir nunca, você para no meio do caminho. Porque esse TRF, eu lembro que foi assim que eu comecei a estudar mesmo todas as disciplinas, né, e tal. Mas eu ainda era bem iniciante mesmo. Saiu o concurso, estudei muito também, esforcei horrores. E no dia da prova, primeiro contato com o CESP, né? Nunca, não consegui sequer nem a pontuação mínima, pra você ter uma ideia. Saiu a lista lá, eu digo, meu Deus, como é que pode, cara? Acho que eu não consegui nem os 34 pontos. Nas duas, né, juntando o básico e o específico. Gente, aquilo ali eu fiquei algum tempo, sabe, quase um mês, baqueada mesmo. Aí eu vi as notas lá dos aprovados, 90 e tantos pontos. Aí eu pensei, digo, meu Deus. Pensou em desistir depois? Nossa, e como? Porque você imagina, gente, como é que algum dia eu vou chegar nesse nível? Eu achando que eu estudei tanto e tal, não consegui sequer nem a pontuação mínima. Imagine chegar numa pontuação para ser aprovada, né, ser nomeada. Aquilo ali me deixou um pouquinho bem desanimada, sabe? Passei um pouco mais de um mês ali, pouco entregue. Mas quando nós nos mudamos para Tarauacá, né, a cidade não tem opção de lazer, né? Quantos mil habitantes? Lá é menos de 40 mil, 38 mil habitantes aproximadamente. Aí a gente só trabalhava o dia todo e ficava o restante do tempo à toa, né? Aí eu digo, Maninho, falando com ele, digo, amor, bora pensar em alguma coisa maior, bora focar, a gente tem tempo, não precisa esse desespero todo, se atropelar. Aí, bora fazer um concurso bacana, vamos passar no concurso grande aí, a gente tem possibilidade, tem tempo, né, agora, a gente não tem muito o que fazer aqui, então vamos usar nosso tempo para isso, né? Aí a gente começou a investir mais nos nossos estudos, né, comprar livros, montei lá no apartamento, a gente morou num apartamentozinho pequeno, a sala lá não tinha móveis, a gente fez uma salinha de estudos lá, sabe? A gente comprou as mesinhas, cadeira, organizamos lá e criamos um ambiente para o estudo. Aí o primeiro concurso que surgiu foi na época, né, estava anunciando muito o MPU. Falava muito do MPU, aí eu me animei com o MPU, né? Digo, vamos, ser o primeiro vai ser o MPU, que a gente vai fazer do Vera. Aí começamos a estudar, né, com o MPU. Fiz o MPU, aí antes da prova do MPU, estava estudando bastante mesmo. Aí antes da prova do MPU, pós-edital já, do MPU, e nesse intervalo também eu queria engravidar, né? A gente estava tentando engravidar, né? Nesse período já. Aí, bem assim, pós-prova do MPU, eu descobri que estava grávida. Aí eu fiquei super feliz, né, e tal. Início da prova, e um pouco antes da prova, faltava menos de um mês para a prova, eu tive um aborto. Perdi o bebê, sabe? Foi assim imagina o sofrimento, né? As pessoas que passam por isso que entendem, assim, né? O tanto que é dolorido. Aí saí e derrubou total. Eu digo, não, mano, tenho mais... Parei de estudar, né? Me entreguei ali, vivi meu luto e não estudei. Aí, chegando à prova do MPU, já faltando uma semana, era em Rio Branco, né? Aí eu tinha... Minha prima ia fazer a prova também, ficava me chamando, André, bora fazer. Eu fiquei de afastamento do trabalho, né? Tu não tá nem trabalhando, sai dessa foto, pelo menos faz a prova, não vai, tu vem aqui em casa passear, não sei o quê. Aí eu decidi ir em Rio Branco e fiz a prova. Sim, já estava mais de um mês sem estudar nada, né? Totalmente desiludida, não tinha nenhuma expectativazinha assim de conseguir passar, né? Aí fiz o MPU para Brasília, escrevi para Brasília,
E eu consegui uma boa nota, sabe? Consegui ficar no cadastro de reserva da MPU. Aqui eu fiquei em 100 e pouco. Aí aquilo ali me deu aquela injeção de ânimo, sabe? Eu digo, poxa vida, já pensou se eu tivesse estudado mesmo, tivesse continuado nesse embalo, eu sei que eu teria conseguido. Aí aquilo ali me animou. Eu digo, não, agora eu vou parar não, vou me conformar quando eu conseguir passar em um. E o TJ Amazonas vem em seguida? Foi, o TJ Amazonas, logo após o MPU, eles já começaram a anunciar o TJ Amazonas, né? Valorização, aquela expectativa. Aí eu já tinha morado em Manaus, conhecia Manaus, a realidade de Manaus, né? Aí eu comecei a sonhar com o TJ Amazonas, né? Vi lá baixei lá o salário, o plano de carreira, tudo, e foi amor à primeira vista. Eu digo, não, esse aí não pode passar despercebido, eu vou ter que passar nesse concurso. Aí o TJ Amazonas foi aquele concurso que eu coloquei todas as minhas energias nele, sabe? Aquela coisa que foram saindo vários tribunais aí ao mesmo tempo, né? Vários editais, várias expectativas, mas eu foquei simplesmente nele, até mesmo porque lá é muito complicado, a logística para você ficar viajando do Brasil afora fazendo provas, sai muito caro. Você tem que pegar carro até... Sim, tem que pegar carro até a capital, chega em Rio Branco, as passagens são caríssimas, sempre muito caras, sabe? Aí você tem que ter uma programação bem bacana, né? E a gente ainda não estava em condições de sair bolando no Brasil fazendo prova, né? Então eu pensei, digo, não, vai ter que ser o TJ Amazonas, gente. Se eu não passar nesse concurso, eu vou ficar sem rumo. Aí comecei a fazer TJ Amazonas. Fiz TJ Amazonas aliás, antes eu comecei a estudar para o TJ Amazonas, na verdade, né? Estudava com as aulas do GRAM? Sim, estudava com as aulas do GRAM e comecei a estudar também com os materiais que eu tinha comprado, né? Comprei mais livros mesmo, lei seca, questões, assim, um site de questões. E e antes disso, aliás, após essa reprovação que eu tive um TRF bem feia, né? Foi assim a época de reflexão para mim, sabe? Eu comecei a pensar, gente, o que eu estou fazendo de errado? Comecei a ver o que os concurseiros, o que os aprovados faziam, entendeu? O que eu não estava fazendo. Corri pro YouTube da vida, né? Cheguei lá, comecei a ver vídeos de dicas de estudo, dos professores falando. Aí, eu acho que isso aí foi uma das coisas que me despertou também, sabe? Porque eu fui perceber o tanto que eu estava sendo negligente, assim. Por exemplo, em revisão, eu não fazia revisão, eu fazia poucas questões, assim, eu via as aulas, assistia a aula, entendia o conteúdo, mas eu achava que aquilo ali já bastava para mim, entendeu? E seguia a vida adiante. Como era muita coisa, eu queria ver todas as aulas, assim, e não estudava direito mesmo, sabe? Não fazia aquele estudo ativo mesmo. Aí, quando eu comecei a perceber, né, que eu estava sendo falha nessa parte aí, comecei a me reeducar em relação a isso, né? Fazer um cronograma de estudos um pouquinho mais, né, na minha realidade, apesar de eu nunca ter seguido um 100%. Eu sou um pouquinho desorganizada, sabe, em relação a isso. Aí eu fazia aquele cronograma semanalmente, chegava no final de semana, quase nunca tinha seguido ele. Mas mesmo assim eu não deixava de fazer, entendeu? Eu dava um norte e ajudava nessa... Sim, com certeza. Que eu começava assim, por exemplo, nas disciplinas, antes do edital sair, né? Essa parte de direito, principalmente, eu já vinha estudando essa parte de constitucional, administrativo. Sim. Já estava assim, bem assimilado, né? Mas a parte de tribunal mesmo, que cai direito processual civil, processual penal, essas partes aí eu nunca na vida tinha visto, nem tinha ouvido falar assim. Aí eu digo, vou ter que começar do zero, né? Aí foi aí que eu comecei a descobrir como era a minha melhor forma de aprender para mim, né? É aí que entrava assim, as aulas do GRAM, porque gente principalmente direito processual civil, né? Imagina eu pelo menos eu pegava a lei seca, ia ler, não entendia nada, não trava nada. Aí que entra a importância de um professor que consegue destrinchar aquilo ali para você, né? Que vive e respira aquilo. Sim, que vive para aquilo ali, que fala o que realmente cai, o que interessa, foque mais aqui. O CESP cobra dessa forma. Aí aquilo ali foi começando a amadurecer nisso aí, né? Comecei a entender como é que funcionava a minha mente, como é que eu aprendi, como é que esse mundo também funcionava, né? Como é que eu tinha que fazer se eu quisesse uma aprovação, como é que as pessoas estavam fazendo. E eu comecei a seguir assim. Estudei para esse concurso TJ, no meio do caminho do concurso, saiu o concurso da Universidade Federal do Acre, né? Da UFAC. Para área administrativa também, porque não tinha na minha área de formação. Aí, eu e meu esposo fomos fazer também, né?
Digo, bora fazer isso aí também, tá? Sim. Tá meio parecido, o edital, assim, as partes básicas, tudo caía, né? Já tinha visto a parte de administração com o MPU. Eu acho que vale a pena a gente ver se cola, né? Aí fizemos a prova, ele fez para outra área que não foi administrativa, né? Áreas agrárias. E nós dois conseguimos aprovação também. Inclusive, eu fui nomeada agora recentemente, né? Semana passada saiu a minha nomeação. E eu não quis, porque já tinha saído o resultado do TJ Amazonas, né? E eu já tô iludida com o TJ, né? Eu digo, não, eu não vou me desgastar com uma... Encantada, né? Com o TJ. Já, ixi, nossa senhora, aquele amor que não se acaba. Aí fui, nem fui, não assumi, né? Vou deixar as águas rolar e vou aguardar o TJ. André, no início da conversa você disse que você vive uma realidade que muitos brasileiros vivem. Infelizmente, você viveu, né, uma realidade que muitos brasileiros ainda vivem. Conseguiu vencer na vida por meio do estudo, por meio da sua dedicação, chegar muito mais longe até do que todo mundo dizia para você que era possível. Sim. Qual dica você daria para a pessoa que está nos acompanhando, que está pensando em desistir, pensando em parar, seja porque não tem uma boa condição, seja porque não acredita em si, seja porque já se decepcionou muitas vezes na vida, muitos fracassos passados que hoje tiram o ânimo de persistir. Qual dica você daria para essa pessoa? Gente, o que eu diria é que eu acho que uma das coisas que é fundamentais, né? Independente da condição social, do lugar onde você veio, dependendo da sua realidade, né? Porque eu acho que antes de qualquer coisa você tem que acreditar em si. Porque enquanto eu estava fazendo prova, achando que eu acho que eu não vou fazer só para ver se cola, eu acho que eu não vou passar, não sei o quê, eu não conseguia aprovação, sabe? A partir do momento, eu vi que era difícil, mas a partir do momento que eu não aceitei outra condição para mim, né? Que eu digo, não, eu não posso desistir, essa aqui é a minha única opção, eu já vim até aqui, já passei tanto tempo já dedicada a isso, né? Porque é uma coisa que é cansativa, né? A gente fica psicologicamente cansado em relação a isso. Aí eu comecei a acreditar que eu ia conseguir, sabe? Aí eu acho que a pessoa, se ela realmente tem um sonho, ela quer aquilo ali, independentemente do meio onde ela viva, né? Eu sei que isso aí tem grande influência sobre a gente, né? Tiro por mim, porque, gente, você imaginar, você ter que lutar contra um sistema todo, né? Você nasceu naquela condição, tudo vai levando você a continuar naquela vida, sabe? A sua família, o meio onde você vive, o local onde você estuda. Tudo isso aí parece que é um ciclo que vai te levando cada vez mais para o fundo mesmo. Se você não tiver um ânimo, uma força de vontade, né, e lutar por isso, é complicado, mas eu acredito que se a pessoa realmente quer, colocar na cabeça que quer, não existe impossível, não. Eu acho que essa questão do impossível eu aprendi pouco tempo, sabe? Não foi, eu já tenho 30 anos e foi uma coisa que eu demorei para aprender. Às vezes a gente fica tão ligado assim, com as pessoas falam, aqueles pensamentos negativos, que a gente se deixa levar por isso, né? Mas eu acho que se a pessoa realmente quer uma coisa, só depende dela. É uma coisa que ninguém pode fazer por você. Independentemente da sua condição, né? Se você realmente tem um sonho, é você lutar por ele. Sem ligar para os outros, às vezes sem tanto desespero, tanta pressa, né? Porque às vezes o nosso tempo é muito diferente dos outros. A gente vê a pessoa que conseguiu ali tão rápido, parece ser tão simples, e pra gente parece que é tudo mais complicado, parece que o universo conspira contra às vezes, sabe? Eu senti muitas vezes isso em mim. Mas eu acho que isso aí é só uma questão de opinião mesmo, sabe? Da fase que a gente está vivendo. Se a gente tem um sonho e se dedicar naquilo ali, eu acho que é como é o jogo de vocês, tem que ser imparável mesmo, só parar quando conseguir. Eu acho que é por isso que hoje em dia consegui essa aprovação no TJ, né? Tô super feliz porque é uma coisa que antes pra mim era só sonho, sabe? Eu passava em frente um prédio, um tribunal desses, via as pessoas lá trabalhando. E aquilo ali, meu Deus, eu achava que era o máximo trabalhar ali, sabe? Até hoje eu acho, lógico, né? Mas eu pensava, nossa, imagina um emprego desse aí como é show, né? Tanto que você é respeitado. E era uma coisa que parecia impossível para mim no início, sabe? Eu via a minha família, essas pessoas, e sempre falavam para mim, André, isso aí é muita areia pro nosso caminhãozinho. Mas quando eu coloquei na cabeça que eu queria aquilo ali,
Eu usei a ferramenta que eu tinha, né? Que era o quê? Os estudos, que não tinha outro meio mesmo, né? E a minha força de vontade tá aí, consegui. E hoje em dia, eu acredito que o que eu quiser eu posso conseguir, entendeu? Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, porque mesmo isso aí, eu sei que eu não vou parar aqui. E que agora eu vou tentar algo maior, né? Algo melhor. E que sem dúvida eu vou conseguir, porque eu acredito nisso aí dentro de mim, sabe? Eu sei que é algo que é o concurso público é uma das coisas mais incertas que tem, né? Você começa a estudar, você vê, sai um número de inscritos ali, nesse concurso TJ, mais de 50 mil inscritos, né? Você chega lá no dia da prova, vê um montão de gente com cara inteligente, aquele pessoal que você diz, nossa, gente, não vou ofender ninguém nessa prova, porque esse pessoal aí, eles vieram... E no final das contas, nem é assim, né? A gente vê que tem realmente uma O chance. maior adversário é você mesmo, né? Pior que é. No tempo certo, a sua vitória vai vir. Pode não ser tão rápida quanto outras pessoas, mas ela vai chegar desde que você não pare. Desde Exatamente. Que você seja imparável. E você é imparável. Muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez. Obrigada, eu que Você é o agradeço. motivo pelo qual nós existimos. Pessoas, histórias como a sua é o que nos move, é o que nos motiva a seguir em frente, é sempre buscar evoluir, inovar e ajudar os nossos alunos. Então nós temos a agradecer a você. Obrigada, gente. Se você gostou desta entrevista, assine nosso canal, ative as notificações, deixe o seu comentário aqui para a Andréa, querida Andréa, que nos concedeu esta brilhante entrevista hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.